Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Profissão Maquiadora. Eu sou a Laura Devides Aqui é a Ana. e hoje a gente veio falar sobre como começar a carreira de maquiador em um lugar onde você não conhece ninguém. Esse vídeo é para você que vai ter que recomeçar num outro país, numa outra cidade, num lugar onde você não conhece ninguém. E como a gente já passou por isso, a gente veio aqui fazer um vídeo que eu gostei. Esse vídeo é o vídeo que eu gostaria de ter visto antes de vir para cá. Eu acho que é isso. Assim, se alguém tivesse me dado esse passo a passo, essa ajuda, teria sido muito importante. Eu teria perdido muito menos tempo, eu acho. Sim, e esse vídeo não surgiu na nossa cabeça. É verdade. Ele. Eu esqueci de falar isso. Na verdade, a gente colocou essa semana falando que a gente ia gravar hoje e a Juliana Moscato mandou essa mensagem, que inclusive nossa aluna, ela mandou assim: Olá, Laura, tudo bem? Gostaria de dicas de como começar a carreira de maquiador em um lugar onde você não conhece ninguém. Quando mudamos de país, eu acabei de me mudar e você também já passou por isso. As dificuldades e algumas dicas de como começar a maquiar. Eu comecei agora e, por enquanto, atendo algumas brasileiras apenas. E quero começar a trabalhar, ser assistente de maquiador daqui e aprender como é o trabalho deles. Ah, muito obrigada. Seu curso também é muito top e tá ajudando super a abrir a cabeça. E eu não tô mentindo, ó, tá escrito aqui. Vamos ver se vai aqui, ó. Aqui, ó, tá tudo aqui. Muito obrigada. E aí, esse Um vídeo, na verdade, abraço para a Luna, que participa do Professor Maquiador também, então ficamos aqui felizes. Eu acho que para começar do começo mesmo, eu acho que antes da gente começar a falar sobre posicionamento, carreira e tudo mais, conhecer as eu acho que é super pessoas, importante a gente dar uma passada sobre essa mudança que vai acontecer, e não vai acontecer só na sua carreira, mas do dia para a noite, literalmente, por mais que você tenha se preparado, pesquisado, né, que isso vai variar de pessoa para pessoa, mas do dia para a noite você vai estar num lugar completamente diferente, que você não sabe onde é a farmácia, você não sabe onde comprar nada, você não sabe como as coisas funcionam, quanto que aquele dinheiro vale na sua cabeça, você está pensando em real, você está numa outra moeda, você está num outro fuso horário, você vai ter que começar a ir em um monte de escritório de imigração, uma coisa burocrática, burocrática. papelada. Tem gente que lida melhor com isso, tem gente que lida menos. Você vai chegar, você vai estar numa acomodação temporária, você vai ter que procurar casa, vai ter que conversar com pessoas que você nunca viu na vida, Vai ter que vai se ter que... ambientar primeiro, né? Tipo, Exatamente. Então, acho que ter noção dessa primeira etapa é muito importante para a gente não achar que a gente vai chegar já assim, maquiando, vai abrindo. chegar, abrir o kit e já sair maquiando as pessoas. Não é assim. Raras são as vezes. Sim, então acho que ter essa calma, ter essa consciência, ter esse amor próprio, assim, de se cuidar, de respeitar esse momento é super importante para não ter já essa frustração logo de cara, assim. E daí, a partir disso, eu acho que é entender que você não vai, né, que existe esse mito que a pessoa tem X anos de experiência, e a Laura pode falar com muito mais propriedade, e achar que vai continuar a carreira no exterior. E quando Nossa. você chega no exterior, você tem geralmente aquele choque de realidade, que ali é um outro lugar, é um outro mercado, as coisas funcionam de uma forma diferente, os materiais que você tem, o portfólio que você tem, provavelmente não serve, e aí você vai estar recomeçando a sua carreira e não vai estar só dando o próximo passo. Eu acho que isso é o total, assim. Eu acho que saber alinhar essa expectativa de que você não está continuando a sua carreira. Você pode continuar contando os anos. Eu continuo contando os anos da minha carreira. Eu comecei a maquiar há 10 anos atrás. Só que não é uma carreira de 10 anos no Brasil não é a mesma coisa dessa carreira que quebrou na metade e continuou num outro lugar. Por quê? Porque você não continua da onde você está, você não parte da onde você saiu lá no Brasil. Porque o teu material não está na língua certa, você não sabe qual que é o teu posicionamento, onde você se encaixa, quanto você cobra, como que funciona o mercado. Então, tipo, é uma ilusão achar que você vai continuar porque você tem 5, 10, qualquer ano de carreira. É muito bom que você saiba maquiar e é muito bom que você queira trabalhar com isso e que você venha com esse objetivo, mas existe essa fase de adaptação que é um choque mesmo. É isso, você não sabe onde você não sabe voltar para um lugar onde você chegou, entendeu? Você não sabe. Então, eu acho que a gente tem que respeitar muito esse processo,
de se ambientar mesmo. E aí demora mais para outras pessoas, para umas do que outras. Essa coisa da burocracia foi uma coisa que me chocou muito, porque e eu queria que alguém tivesse me falado, e eu queria ter acreditado, mas eu não acreditava com a cabeça na época. Eu não achava que o visto que você tem afetaria completamente a sua condição de vida, as oportunidades de trabalho, a maneira como você vive, se você vive em paz, se você vive com medo, se você vive preocupada que vai ter que renovar ou que vai ter que ir embora um dia, entendeu? Então, isso é uma preocupação real do imigrante, de quem mora fora, como você, o seu visto, né? Como é que você mora, se você tem cidadania, se você tem visto, se você é estudante, se você tem que renovar, tudo isso, que é uma preocupação real, assim, e que acaba sendo mais importante num primeiro momento do que já começar a sua carreira. Eu acho que isso tem que ser ajustado melhor do que, né? Sim, eu acho que porque o visto em si ele é muito importante, porque ele vai condicionar o seu tempo. Por exemplo, se eu tenho um visto de estudante, eu tenho que me dedicar a uma escola, eu tenho que estar lá fisicamente uma parte do meu dia. Então, isso já diminui a quantidade de horas que eu tenho para trabalhar. E daí, quando eu trabalho, eu tenho que economizar uma parte desse salário para renovar aquele visto depois de X meses, ou um ano, ou o que seja. Então, isso já vai mudando as possibilidades que você tem. E é uma coisa que você tem que colocar em consideração. Dito isso, eu acho que é muito importante a gente pensar na outra coisa, que se organizar financeiramente. Porque isso vai impactar diretamente com o quão rápido você vai conseguir se reposicionar ou não no mercado. Porque se você vem sem grana, tipo, já com aquele dinheiro contado para as primeiras semanas você vai passar fazendo isso que a gente falou, procurando casa, resolvendo visto. Fazendo coisa do básico, é o básico. Exatamente. E daí, se você vem com aquele dinheiro contado, você meio que, bem provável, vai encontrar um outro tipo de emprego, um subemprego. Que não tem problema nenhum, né? Que a gente é ok, você está no exterior para aprender a língua, para fazer coisas diferentes. E que é a maneira mais rápida de levantar uma grana, de você não passar necessidade, que no final das contas é o que importa, né? Nesse primeiro momento. Mas quando você coloca num tempo real, um total de horas que você tem da vida, vamos dizer assim, se você vem para um outro país sem a língua, e daí sem grana, aí você tem que ir para a escola, e daí você tem que trabalhar no seu emprego, vai sobrar poucas horas para você pensar criativamente, para você se posicionar, para você começar a se reinserir no mercado de maquiagem daquele país. Então, tudo isso tem que ser muito planejado, porque se você já chega com a expectativa de, não, eu já vou fazer, depende, se você tiver super energia e trabalhar dia e noite e tudo mais, vai ser mais rápido, provavelmente. Mas eu acho que colocar todos esses tempos na balança, porque às vezes existe a expectativa até de quem fica no Brasil, né? Tipo assim, você já tá falando inglês? 2 meses, você já tá, entendeu, com uma grana no banco, tipo, existe essa expectativa muito grande. E às vezes a gente se coloca essa expectativa. Então, balancear isso eu acho que é super importante. Muito, muito importante mesmo. E, tipo, pensar que tá tudo bem, que mesmo que isso demore um ano, tá tudo bem, entende? Tipo assim, às vezes a gente acha que em uma semana vai estar tudo resolvido, e não vai. Para umas pessoas demoram mais do que para as outras. Dependendo do lugar que você vai morar, tem problema para arrumar casa, tem problema para arrumar emprego, tem problema para tirar visto, e são milhões de problemas e de línguas. Então, assim, a parte da maquiagem, ela realmente fica num segundo plano, mas é muito importante que você não perca isso de vista. Que você tenha muito claro qual que é o seu objetivo. Eu quero viver de maquiagem nesse país? Ok. Então, paralelamente com tudo isso que você tem que fazer, que é arrumar casa, aprender a língua e fazer todas essas burocracias, você ter isso na sua cabeça e começar, tipo, acho que a primeira coisa que é uma coisa que eu queria ter feito, que eu não demorei, mas assim, que teria agilizado o meu processo, foi se eu tivesse vindo com o meu material todo traduzido. Então, se o meu site já tivesse em inglês, se eu tivesse um portfólio, que eu não tivesse nada escrito, ou já tivesse em inglês, que eu tivesse as coisas, sei lá, no Instagram, no Facebook, em inglês, que é a língua do país onde eu moro, mas no caso, o país onde você for morar, você faz na língua do país. Porque isso te adianta muito tempo. Porque assim, quando você vai mostrar o seu trabalho, sabe quando você pega alguma coisa em russo, que você faz assim, hã? Que isso? É o que as pessoas fazem quando elas veem português. Tipo assim, não é uma coisa. As pessoas não estão acostumadas, elas não vão relevar, elas querem ver na língua delas. E
E eu sinto que existe essa obrigação, mas pode ser doideira da minha cabeça. Tipo assim, para você conseguir se encaixar sem, sem ser tão diferente. Eu não sei se isso é uma síndrome de imigrante que eu tenho, mas assim, de quanto mais as coisas estarem traduzidas na língua, você ter a língua, você saber como se comportar ali, eu acho que mais rápido você consegue se encaixar nesse mercado novo, né? E Eu acho tipo, que tem muito a ver com você está falando com o seu público mesmo, sabe? Eu acho que é uma sensação que a gente tem que se você continua falando, fazendo em português, você vai estar conversando com o público que fala português. E isso é fato, entende? Vão ser pessoas muito específicas que vão falar, não, eu quero me maquiar com uma maquiadora brasileira, então eu vou atrás. E é mais ou menos a sensação que eu tenho aqui em relação aos polacos, né? Que existe uma comunidade muito grande de polaco, de polonês. Que tem uma comunidade muito grande de polonês aqui, e daí o que acontece? Às vezes você vai, se você quer uma coisa muito específica, assim, olha, eu sei que tem o fermento fresco de fazer pão na loja do polonês. Então, eu me dou o trabalho de ir lá, de não entender o que está escrito e de pagar o que eles estão pedindo para comprar aquele produto. Mas tem uma, sabe assim, se eu recebo 2 flyers no negócio da minha caixa de correio, um escrito em polonês e um escrito em inglês sobre o mesmo serviço, eu vou no inglês. Exatamente. Não tem assim essa perdão. Não tem essa. E eu acho que isso encaixa para, tipo, aprender a língua é fundamental, porque existem duas situações. Se você só está saindo do Brasil para estudar, para ser intercambista, que nem a gente estava conversando antes, existe isso de você fazer maquiagem para fazer uma grana, mas também tanto faz. Se você fizer maquiagem, se você fizer trabalhar na Deli, no mercado, qualquer coisa. Agora, se você está fazendo uma mudança e realmente aquilo é a sua vida real, que eu brinco, né, que tipo, vai ser a sua vida real, é fundamental que você aprenda a língua. Você não saber a língua daquele país te deixa sempre na margem da sociedade. As coisas nunca chegam em você. E eu acho que isso é uma coisa assim que eu não sabia também, que o nosso papel na sociedade muda. No Brasil, a gente sabe tudo, você sabe como as pessoas se comportam, você sabe como as coisas funcionam, porque você sabe. E aqui você tem que reaprender tudo. Então, quando você não tem a língua, fica muito difícil. Você sempre se sente na margem da sociedade. Eu acho que é isso. É tipo, a informação não chega em você, as oportunidades não chegam em você. Então, tipo, se você não tem a língua e você ainda está no Brasil, agora é a hora de você. Quanto melhor você souber a língua, mais rápido você vai conseguir trabalhar com maquiagem no final do dia. Tipo assim, é isso, sabe? Porque ainda mais se você quer atender, que é uma outra coisa. Quando eu vim para cá, eu queria atender, porque assim, você começa a estudar o mercado. E aí, para estudar o mercado, o que eu fiz? Eu comecei a seguir as blogueiras, eu comecei a ouvir rádio, eu comecei a ver TV, eu comecei a observar as pessoas na rua, como é que elas se comportam. À noite, elas estão maquiadas, elas não estão maquiadas? Será que elas pagaram para essa maquiagem? Será que não? Aí você vai num casamento, você começa a observar, você começa a perguntar, mas as pessoas pagam para ir na maquiadora, né, para fazer um cabelo e maquiagem, e aí você vai descobrir que às vezes pagam, às vezes não pagam, às vezes só a família da noiva, às vezes não, entendeu? Você vai descobrindo as diferenças, e existem muitas diferenças, que é uma coisa que eu não imaginava. Eu achava que todo mundo se arrumava para casamento, entendeu? E não é assim. Tipo, no nosso caso aqui, quem se arruma, assim, quem vai pagar para fazer um cabelo e maquiagem é quem, assim, a família da noiva, as pessoas, assim, muito importantes ou gente muito vaidosa. São 2 tipos de público. Mas não é aquela coisa que nem no Brasil, que todo mundo vai fazer cabelo e maquiagem para ir numa festa, entendeu? Não é assim mesmo. E aí você começa a entender o que é beleza para eles e como é que a sua beleza, como é que a sua visão de beleza e de maquiagem se encaixa nisso tudo. E aí a Ana estava falando, e os buracos, que às vezes, tipo, a gente consegue preencher isso, entende? Que é uma coisa que eu vejo aqui, que existe, no nosso caso aqui da Irlanda, é uma maquiagem muito pesada, quase beirando a drag queen, assim, na rua, 7 horas da manhã. Não é todo mundo, e por não ser todo mundo, existe um mercado, um mar azul pra gente que faz maquiagem mais natural, que nem eu. Então, tipo, é você entrar nesse vácuo aí e preencher, entende? Só que para você conseguir preencher,
você tem que saber como as pessoas se comportam, você tem que saber o vocabulário. Eu vou linkar aqui, ó. A gente tem 2 vídeos. Eu vou linkar. Esse primeiro aqui é o vídeo de inglês para maquiadores, esse é um vídeo que eu queria ter assistido antes de vir. E esse segundo vídeo aqui que eu vou linkar, que é o segundo de vocabulário das partes do rosto, que também é muito importante, você tem que saber. E assim, dá muito nervoso, dá muito nervoso. Tipo, te juro, a primeira vez que eu fui atender uma cliente irlandesa, eu fiquei assim, meu Deus do céu. E tipo, aí você pode estar perguntando, mas por que essa obsessão de atender cliente irlandesa? É porque se você quer viver de maquiagem, se aquilo é a tua vida real, o dinheiro, infelizmente, está concentrado nas pessoas que já estão aqui. Tipo, o imigrante, assim, algumas pessoas despontam e ficam muito bem, mas a grande maioria, que nem no caso daqui da Irlanda, tem muito estudante, tem muito estudante. Então, e o estudante é pobre. E aí, tipo, você pode atender só o estudante brasileiro, você pode atender só a comunidade brasileira, mas aqui no caso da Irlanda, você começa a reparar que, tipo, é um pessoal que não quer pagar muito, que não tem dinheiro para pagar muito. E aí você começa a ver, tá, para eu trabalhar só com maquiagem, quantos clientes a esse valor eu vou conseguir fazer? Isso compensa? Isso é viável? E aí, na minha carreira, fez muito mais sentido trabalhar para que eu conseguisse atender as irlandesas. Porque elas não se importam de pagar, entendeu? 100 euros para elas é dinheiro de troco. E aí você começa a entender, então beleza, então eu quero me encaixar nesse tipo de cliente. E aí eu vou vendo, tá, como é que esses profissionais trabalham, né? Tem tudo isso. Sim, eu acho que se desapegar dos nossos preconceitos, tanto do que a gente traz sobre o Brasil e às vezes o que a gente pensa sobre o outro povo, assim, que a gente está indo, sabe, assim, daquela população, a gente, sei lá, se a gente vai para os Estados Unidos, a gente às vezes já tem um monte de conceito na nossa cabeça por causa de filme, por causa disso, por causa de sabe, assim, das informações que chegam de fora pra gente. Mas quando a gente entra numa sociedade e a gente começa, sei lá, acho que é muito difícil no Brasil você entender o quanto o rádio é importante para a Irlanda, entende? E daí, só quando você chega aqui e você começa, tipo, gente, mas esse povo fica ouvindo tanto Onde que rádio? as pessoas ouvem? Para eu começar a ouvir o rádio, eu sempre gostei de rádio, mas eu não achava isso também. E aí eu pensava, meu, como é que todo mundo sabe que isso aconteceu e eu não vi em nenhum lugar? Tipo assim, várias vezes eu andava na rua e aí tava acontecendo um festival no parque, aí tava cheio. E eu falava, gente, como é que essas pessoas ficaram sabendo que tinha esse festival e eu não fiquei sabendo? Tipo, onde que eu não estou? E aí você começa a entender que, tipo, tá todo mundo ouvindo rádio. E aí a TV também, mas assim, o rádio muito. E aí todo mundo ficou sabendo pelo rádio e daí você fica, porra, velho. E aí eu ouço muito rádio. Hoje em dia, por muitos motivos. Tipo, vocabulário foi o principal para aprender a ouvir, porque o rádio as pessoas falam normal, então elas falam muito rápido, eles falam gíria, eles falam piada, e você começa também a entender as músicas. Assim, é quase um estudo sociocultural, mas eu gosto. E eu ouço a rádio até agora, eu me sinto... Nossa, quando eu chego, eu tenho uns assuntos, né? Porque você tem assunto também. Tipo assim, você tem já o assunto que a pessoa local também... Você vai conseguir falar sobre aquele assunto da visão dessa pessoa que mora aqui. Não, tipo, eu vi uma notícia aqui, é o que mais acontece na minha vida, né? Quando eu assisto notícia do Brasil, e aí você tem que traduzir a notícia, mas aí a pessoa não tem o conhecimento prévio, sabe assim? Não... Então, quando você ouve a coisa dali, você já tem um assunto, tipo, com as pessoas, que é importante também, né? Eu acho que é um outro passo que a gente tinha colocado também, que é você fazer o possível para se inserir com as pessoas do local onde você está morando. Existe, óbvio, quando você é imigrante, você vai ter o suporte de outros imigrantes, de brasileiros e de outras pessoas que também moram fora. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque estamos todos no mesmo barco. É assim, do mesmo jeito que no Brasil existem comunidades de pessoas que são imigrantes e a gente não sabe deles, entendeu? Porque a gente está ali vivendo no nosso país, na nossa zona de conforto, na nossa língua, no nosso clima, tudo normal. E quem não é daquele lugar se une, é uma coisa natural. Mas quando você tem um plano de médio e longo prazo de se estabelecer naquele lugar, é interessante que você comece a entender como que aquela sociedade funciona. E para você entender como a sociedade funciona, não dá para você só ficar de fora, olhando, fazendo um estudo social, né? Sem você tentar entrar. Então, você tentar participar de grupos, você tentar criar amizades, você ter mesmo que sejam colegas, né? E ter essa opinião, esse ponto de vista, para você entender, começar a mudar um pouco essa chave do tipo, tudo bem, eu sou brasileira e eu penso assim, eu sigo a linha de raciocínio assim. Eles não, eles seguem de outro jeito. E tá tudo bem, não é para julgar se é certo ou errado,
Mas se você quer entrar e quer trabalhar dentro de um mercado, você precisa entender como aquele mercado funciona. Totalmente. Nossa, totalmente, totalmente. E aí, tipo, quando você começa a se inserir na sociedade, e para você ter para quem perguntar, porque muitas coisas você só vai descobrir conversando com as pessoas, conversando como é que as pessoas casam, como é que as pessoas se arrumam, em que momento que elas vão no cabeleireiro, elas vão sempre, elas vão pouco, elas vão muito, elas chamam gente para fazer em casa, ou, entendeu? Ou eu posso ter um estúdio, elas vêm aqui, para você entender, tipo, esses detalhes. E aí eu recebi uma pergunta essa semana de uma menina que mudou para Bélgica, e aí ela falando da língua do Instagram, se ela mudava ou não mudava. E eu tive esse dilema assim muito tempo, porque eu tinha os meus seguidores do Brasil, minha família, meus amigos do Brasil, e aí você fica com vergonha de começar a colocar as coisas em inglês, você fala, porra, nada a ver isso. Só que aí, quando você volta para o business da maquiagem e você entende qual é o teu objetivo, então o meu objetivo é trabalhar com as clientes, ter clientes do país, no meu caso, as clientes irlandesas, se esse é o meu objetivo e o meu Instagram é um Instagram profissional, eu tenho que falar a língua das minhas clientes. E a língua das minhas clientes aqui é inglês. E principalmente o English speaker, ele não está acostumado a ver legenda. Ele se incomoda. Não é igual a gente que vê uma coisa legendada e fala assim, tá tudo bem, tipo assim, de boa. Eles não conseguem, eles se incomodam. E aí, tanto que para fazer o Steven assistir La Casa de Papel, ele ficava puto, porque ele não consegue, sabe aquela rapidez que nós já tem, assim, ó, de ir lendo? E daí ele fala, pô, perdi o negócio, e daí tinha que voltar, porque eles não estão acostumados. E as pessoas no Instagram não querem ver as coisas de duas línguas, aquela bagunça. Então, tipo, se você mudou de país e tá na dúvida do Instagram, a língua do seu Instagram e de toda a sua comunicação tem que ser a língua da sua cliente. Então, se a sua cliente vai ser brasileira, ok, não tem problema nenhum ser em português. Mas entenda que você só vai alcançar as pessoas que falam português. E ela até tinha me falado assim, ela tá na Bélgica, né? Mas as minhas clientes, as minhas seguidoras de Portugal, não sei o quê. Lembra que a métrica que a gente está precisando, que a gente está procurando, ela é cliente. Não é comentário, não é engajamento, não é like, não é visualização. A gente quer cliente. Se a gente quer cliente, o nosso objetivo tem que ser cliente. Então, não adianta você ter um monte de gente de outros lugares que falam e blá blá blá, se você quer atender fisicamente as pessoas daquele país, entende? A não ser que o seu objetivo seja outro, que você quer vender as coisas online, entendeu? Tipo assim, tudo tem que estar de acordo com o seu objetivo inicial de carreira também. Isso é muito, e tem que estar muito alinhado, né, com tudo. Sim, e também assim, né, quando você usa as ferramentas do business da maquiagem e decide isso, fica até mais fácil para você entender que pode ser que no lugar onde você está exista uma comunidade brasileira que precisam dos serviços e que estão dispostas a pagar e que você consegue se posicionar muito bem, obrigado, para essas pessoas e fazer uma carreira a partir disso. E tá tudo bem, entendeu? Nós não estamos eliminando essa possibilidade, até porque aqui existem salões que atendem brasileiros, assim, somente, de unha, depilação, de cabelo, de tudo mais, que nós somos muito fortes nisso e existe, né, um público que está disposto a pagar dentro daquelas condições. Aí você vai ter que pensar onde você vai atender, quanto você vai cobrar, qual é o aluguel e tudo mais. Então, por isso que é tão importante, a gente estressa tanto aqui em todos os nossos conteúdos, a estar alinhado. Porque é o que a Laura falou, quando o seu objetivo é cliente, por que a gente assim fica tão apegada a outras métricas? Ai, mas e as pessoas que não entendem a língua? Mas e as pessoas do outro país? Mas o que você quer? Sempre tem que estar a pergunta e a sua ação tem que ser a resposta daquela pergunta, porque senão você está querendo uma coisa e se encaminhando para outra direção. Total. E tipo, faz a sua pesquisa, faz a sua lição de casa, começa a pesquisar quem são os profissionais, quem são os maquiadores, quem são os cabeleireiros, quem são as revistas. Vai na banca, compra a revista, lê, olha, vai nos blogs, começa a ver como é que as pessoas pesquisam, pergunta para as pessoas o que elas leem, o que elas veem, onde que ela aprendeu maquiagem, quem que ela gosta, com curiosidade mesmo, porque aí você consegue começar. Porque quando você. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz quando eu fui começar a trabalhar com noiva aqui, eu fui atrás de quem eram os melhores maquiadores de noiva. E eu comecei a digitar como se eu fosse uma cliente
Best Wedding Makeup Artist Ireland, Dublin, e não sei o quê. E foi, achei um monte de gente, daí comecei a seguir, comecei a pesquisar, e aí você começa a ver quantas pessoas cobram, você começa a ver como elas atendem, você começa a ver como elas falam com o cliente, como elas se comportam, e aí você vai de alguma forma emulando. Não é para você não ter personalidade, mas você consegue se encaixar naquilo, naquela maneira de se comunicar que essas pessoas às vezes têm, que é diferente da sua, que é diferente do Brasil, que é diferente de onde você vem. E isso é muito importante, porque aí você consegue ter noção, então tá, se a melhor, se a topíssima daqui cobra isso, quem que sou eu e quanto que eu vou conseguir cobrar e qual que é o meu teto? Que isso também é importante pensar, porque você não vai ficar no chão para sempre, entendeu? Aí você vai crescendo, e você conseguir ver, tipo, então tá, no melhor dos cenários, é isso aqui que eu vou conseguir cobrar. Vale a pena? Não vale a pena? Esse plano faz sentido? Talvez eu deva mudar minha estratégia, entendeu? Tipo, tudo isso é muito, muito importante. Sim, e daí isso volta que ter finanças organizadas nesse ponto é muito importante, porque quando eu falo no módulo de finanças do business da maquiagem, que não assim, eu acho que é super interessante você ter essa noção do mercado para você ter uma base do que está acontecendo, né, no mundo exterior, no mundo real, e você ter uma noção do quais são os seus custos como maquiadora e o quanto você está cobrando, porque assim, no final do dia você pode estar perdendo dinheiro maquiando ao invés de estar ganhando, se você não tiver muita clareza dessa estrutura, né, de custos e de quanto você está ganhando, quanto você tem que maquiar, quanto que você tá gastando de tempo investindo no seu business, fazendo sua propaganda e tudo mais, para você chegar naquela maquiagem. E então, assim, eu acho que é fundamental ter esse equilíbrio, porque nós brasileiros, a gente tem muito uma coisa também de serviço, de dar aquele extra e de ter essa coisa de ser mais vendedora. A gente atende muito bem. A gente atende muito bem e isso é uma vantagem muito grande. As pessoas, elas reconhecem que a gente é boa de, principalmente, coisa de beleza. Então, isso é um ponto ao nosso favor. A gente atende muito bem. A qualidade do serviço é muito boa. A gente não tem tempo ruim. Então, tipo, a gente acaba... Assim, não vou falar com todos os países, mas, assim, o que a gente vê aqui na Irlanda, eu já morei nos Estados Unidos e também sentia isso, que era, tipo, a gente trabalha... a pessoa fala qualquer hora, você fala beleza, em qualquer situação você fala beleza, e tipo, as irlandesas aqui não, tipo, não mesmo. Então tem várias coisas que você vai vendo e que você consegue ver que pra você não se importa, tipo assim, tem gente que não quer trabalhar de domingo. Eu não me importo de trabalhar de domingo. Então, aquilo acaba sendo o teu diferencial, aquilo que te destaca no mercado. Na hora de colocar os preços e na hora de ir crescendo, a gente não ter essa síndrome de cachorro vira-lata, assim, né? De sempre, não, mas se uma pessoa que é daqui, tá cobrando aqui, eu sempre tenho que estar X degraus abaixo. Não, às vezes você vai se diferenciar dentro daquele nicho, dentro do mercado. Por isso que é importante você saber aonde você está indo, como que sua maquiagem se encaixa, como que seu serviço, seu atendimento e tudo mais encaixa, para você falar, olha, dentro desse serviço, do que eu tenho capacidade de fazer, do que eu estou disposta a levantar 5 horas da manhã para viajar, para fazer não sei o quê, já está aqui também o preço do meu trabalho. Então, assim, eu acho que ter essa noção de todos esses passos que vão te levar até lá é muito importante. Totalmente. E aí ela pergunta também aqui para começar a ser assistente, que ela também queria começar a trabalhar e ser assistente de maquiador para aprender com o trabalho deles. E eu acho que, tipo, é super válido. Depois que você tem as suas coisas básicas resolvidas e tem um pouco da língua, mete as caras. Tipo, mete as caras, vai fazer networking, vai falar com as pessoas, faz uma lista, faz um exercício dos portfólios, das páginas do Pinterest que eu falei. Eu vou colocar o card do vídeo aqui. E... sabe, tem um plano a longo prazo, eu acho que também isso é muito importante, para que você não perca tempo, para que você consiga entender, não, estou progredindo, não estou progredindo. Às vezes vem a dúvida, tipo, devo fazer curso, não devo fazer curso lá fora? Depende da sua experiência de técnica, depende. Curso, às vezes, é bom, porque você consegue conhecer outras pessoas que estão na mesma coisa que você. Só que você tem que tomar cuidado, porque tem lugar que cobra caríssimo, os cursos são ruins, entendeu? Então não é só curso pelo curso. Às vezes pode ser interessante, às vezes não, às vezes é melhor você... Outra coisa muito importante que eu também não sabia, que eu devia saber disso quando eu saí do Brasil, saber, tipo, aqui as pessoas, elas... você tem que pagar um seguro de maquiagem, você tem que tem algumas obrigações que você tem como maquiador, como é que você abre empresa e tudo mais, que eu não tinha a menor ideia.
e aí também atrasou um pouco, porque até você entender, e aí você vai, você volta, você vai, você volta, perde muito tempo, né? Mas eu não quero que você perca tempo, eu quero que você faça mais Tudo rápido que a certinho, gente. E exatamente. é isso, né? Eu acho que sim, eu ia falar uma coisa. Sim, eu acho que sobre ser assistente de maquiador, eu acho super válido a pessoa se jogar assim que ela tiver conseguido, assim, não se queime, assim, não vai chegar também totalmente cru, sabe? Tem as suas referências, tem ali, entendeu? Uma coisinha ou outra para conversar, tem essa pessoa, que interessante, sabe assim? E também saiba falar um pouquinho, assista os vídeos, pelo menos com os vocabulários básicos das partes dos rostos, sabe? A gente tem aí, de graça. Mas eu acho que é muito válido, porque eu tava lembrando, enquanto você estava falando, eu lembrei do meu primeiro ano aqui, e que eu fui ser assistente de um chefe, de um dono de uma lanchonete, e ele era chinês, ele é chinês, né? E ele falava assim, né, meio com aquele sotaque engraçado, mas eu lembro que eu não sabia falar leite condensado. E assim, primeiro, eu não sabia falar leite condensado, e segundo, eu achava que leite condensado era uma coisa fundamental na confeitaria. E em uma semana trabalhando com ele, eu lembro que eu aprendi muitas coisas, porque ele falava, vai no mercado e compra isso, isso e aquilo. E eu tinha que aprender, e eu tinha que trazer as coisas, eu tinha que, entendeu? E aprender também que, por exemplo, não se usa leite condensado aqui e todo mundo come doce, entendeu? E tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. E a confeitaria existe. Se eu não tivesse me jogado nessa experiência, eu teria levado muito mais tempo, talvez, de ter aprendido isso. Então, foi muito, muito válido. As coisas que eu acho, assim, que foram mais, assim, surpreendentes, mas que eu só aprendi na prática mesmo, que, assim, não... É que, tipo, as clientes, elas sentam e elas não abrem o coração, como é no Brasil, que é quase uma sessão de terapia, sabe assim? As pessoas são muito mais reservadas. Existe uma conversinha, existe. Não é que todo mundo fica mudo, mas, tipo, não entra nos detalhes, nossa, nos detalhes sórdidos, sabe assim? E aí, então, para ajustar o comportamento, e aqui as pessoas, como são mais reservadas, tem coisas, dependendo da maneira que você pergunta as coisas, as pessoas se sentem, tipo... Então, tipo, aprender como é que você pergunta, até, tipo, o meu questionário básico, tipo, que roupa você vai, aonde você vai, tudo aprender isso foi tipo, nossa senhora, não acredito que é assim. E uma coisa que eu faria também, acho que de diferente, é ir procurar, se já tiver brasileiros que atendem os clientes que você gostaria de atender, ou parecido, nem isso, da área, entendeu? Fala com eles, vai se apresentar, sabe assim, eu acho que é muito bom você construir a tua rede de apoio, não é fácil, é muito difícil. Eu acho que a dificuldade é sempre você tentar. A minha dificuldade é sempre tentar lembrar de que eu mereço tanto quanto eles e que eu não sou menos, entendeu? E que eu trabalho tão bem ou melhor às vezes. E cada um acho que vai ter as suas dificuldades. Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui no mercado e daí eu não sabia como que pedia, tipo, 300 gramas de presunto. Como é que pede isso? Sabe assim, 300 gramas? Qual que é a medida? E aí, eu lembro que na fila eu perguntei para a mulher da frente, moça, eu não sei como é que pede presunto. Como que eu peço presunto? E daí ela falou, pede half a pound. E, meu, era presunto pra caralho. Tipo, half a pound, agora eu sei. E era, tipo, uns 500 gramas deve ser de presunto ou mais. Mas, tipo, essas coisas que você vai aprender na prática, que você fala, nossa, mas é maravilhoso, é uma vida ótima. Tipo assim, tem várias coisas maravilhosas também. Então, não venha com a ilusão de que vai ser fácil, mas também não é impossível. Nós estamos aqui, ó, vivendo lindas, entendeu? Tipo assim, e as necessidades vão mudando, você vai ficando melhor nisso, você vai entendendo melhor, você vai ficando mais esperta, e isso tudo vai contando a seu favor, né? Eu acho que é isso. É isso. E então, se você gostou desse vídeo, se você assistiu até agora, deixa o seu like, deixa um comentário pra gente saber que você assistiu, por favor. E a gente se vê semana que vem. Um beijo. Um beijo, tchau.